entre 0 e 9. Qual a nota dessa história? Tem gente que acha que casamento é só festa, mas na prática é um campo minado de expectativas, vaidades e, principalmente, ego. Quando entra a família no meio, então, pode virar uma bomba relógio a qualquer minuto, meus amores. E às vezes, o que parece uma ideia maluca, acaba sendo a única forma de fazer justiça do jeitinho que a noiva quer. Essa história aqui envolve uma mãe controladora, uma noiva muito da criativa, um monte de mulher vestida de branco e uma reviravolta. Bom, você vai entender, vem comigo. Quem contou essa história foi o Felipe. O Felipe tá com 42 anos, é piloto de avião comercial e mora em Brasília com a esposa, a Bruna. Os dois são casados há mais de 10 anos e se conheceram ainda no comecinho da carreira, quando ele fazia curso de formação de pilotos em Recife. E foi nesse curso que ele conheceu o André, um colega de turma que virou um grande amigo, embora depois cada um tenha seguido rumos diferentes em empresas distintas. Mesmo assim, a amizade entre os dois sobreviveu às mudanças de cidade e até a vida corrida de quem vive entre um aeroporto e outro, né? Eles tinham um grupo de amigos pilotos da época do curso. Então, eles mantinham o contato por ali. Trocavam mensagens, memes, ligações de aniversário. Aquele tipo de amizade de adulto que não existe a presença constante, mas continua firme. Você sabe, né? Aposto que você tem uma assim. No comecinho de 2024, o Felipe e a Bruna receberam um convite para serem padrinhos de casamento do André. Ele ia se casar com a Daniela, uma fisioterapeuta que tinha conhecido no consultório onde fez tratamento de coluna. Olha só que inovador, né? Esse convite acabou sendo à distância mesmo, porque o Felipe e a Bruna moram em Brasília e o André mora em Curitiba. Então, encontrar para fazer esse convite não era muito fácil não, sabe? Os dois ainda não conheciam a Daniela pessoalmente, mas aceitaram o convite de padrinhos e a Bruna ficou super animada. Ia ser a primeira experiência dela como madrinha. Eles confirmaram a presença lá pelo site e organizaram a viagem para Curitiba, porque o casamento seria em maio, tipo assim. Também começaram a fazer planos para emendar um final de semana em algum lugar por perto, para poder aproveitar a viagem já, né? Vai para longe, já aproveita de uma vez, minha filha. No começo de março, o André mandou mensagem com um pedido, no mínimo inusitado. Na mensagem, ele explicou que a Daniela estava enfrentando um problema com a mãe dela, uma jovem senhora chamada Isabel. A Isabel tinha decidido, por conta própria, que ela usaria o vestido de casamento dela no casamento da filha. Oi? Isso mesmo. A mãe da noiva queria ir de noiva no casamento da filha. Já viram algo parecido? Eu não. E Deus queira que eu nunca veja. Pelo que o Felipe entendeu, a tensão entre mãe e filha já vinha de longa data. E que a Isabel é o tipo de mãe narcisista, que sempre quer atenção pra ela. Esse tipo de coisa que a gente entende muito bem. Ele realmente não se aprofundou muito nessa relação, mas o lance todo é que a Isabel não tinha falado nada com a Daniela sobre isso. Ela ficou sabendo pelo pai dela, que meio que ficou de cúmplice nessa situação. Então, não foi uma briga declarada. A Isabel iria escondida com o vestido de noiva, como se fosse uma surpresa no dia do casamento da Daniela. Mas a Daniela acabou sabendo disso antes, graças a Deus. E foi aí que surgiu o plano e o motivo da mensagem do André. A Daniela teve a ideia de pedir para todas as madrinhas irem de branco no dia do casamento dela. E não só de branco, se possível com um vestido de noiva. Caso a pessoa já tenha casado, ou então um vestido longo, rendado, com tule, enfim, que parecesse de noiva. Qualquer coisa que fosse o mais próximo de um vestido de noiva. Uau! O André explicou que essa era uma forma simbólica de tirar da mãe da Daniela o monopólio do branco. Um tipo de protesto super elegante e quase artístico, né, meus amores? Segundo o André, a ideia era que a Isabel chegasse ao casamento achando que ia brilhar como a única rainha da cerimônia e quando entrasse se deparasse com uma multidão de noivas. Uau! O Felipe falou que a Bruna simplesmente amou a ideia.
Ela ainda tinha o vestido de casamento dela guardado e assim, em perfeito estado. E ficou ainda mais animada quando ela experimentou e viu que ele ainda servia. Ai, essa sensação é tão boa, né? Ela falou que seria uma oportunidade única. Onde mais ela poderia usar esse vestido, gente? O Felipe falou que achou um pouco exagerado, mas no final achou divertido também. Disse também que nunca mais ia ter a chance de usar o terno bege que comprou para um casamento na praia e aproveitou para levar ele também, já que era para a mulher parecer noiva e ele queria parecer noivo também. E aí chegamos ao tal dia da cerimônia. O Felipe falou que a cerimonialista entrou em contato com todos os padrinhos e combinou com eles de chegarem 1 hora antes da cerimônia. Eles tinham reservado uma sala, meio que para esconder as madrinhas e para eles se reunirem também. E aí o Felipe falou que naquela salinha tinha pelo menos umas 20 mulheres. Uau! Não eram só as madrinhas, algumas convidadas também foram de branco e ficou todo mundo escondido ali. Ele falou que algumas usavam vestidos que claramente tinham sido de noiva. Outras estavam de branco total, meio que look de festa, e que todas seguiram o espírito da coisa. Parecia uma convenção de noivas. Eu queria estar ali no meio. O André passou ali na salinha, conversou com eles. Ele e o Felipe se cumprimentaram. Acabou que eles se encontraram apenas ali, não tinham se visto antes não, tá? O Felipe falou que o André tava com um ar de satisfação, sentimento de ser vingado mesmo, sabe? Pelo que ele descobriu depois, a relação dele com a sogra também não era muito boa. Como é que é, né? Isabel narcisista. Só esses traços a gente já dá pra ver que é uma pessoa bem complicada. O casamento seria uma capela, não muito grande, disse o Felipe que cabia mais ou menos ali umas 100 pessoas. Quando a Isabel chegou, eles levaram ela para outra sala, com a desculpa de que era para onde estariam os pais dos noivos. Então ali ficaram os pais do André e os pais da Daniela. Ok, tudo certo até aqui, não é mesmo? Depois que a Isabel já estava nessa salinha, começou a cerimônia com a entrada dos padrinhos e tudo mais. Todo naquele padrão de casamento mesmo. Tudo seguiu normal. Inclusive, Felipe disse que uma boa parte dos convidados ficaram chocados com todo mundo de branco e vestido de noiva, e que a entrada deles foi um burburinho só na capela. Todos entraram. Eles fecharam as portas da capela e aí seria a entrada da mãe da noiva, a Isabel, com os pais do noivo. Depois o noivo com a mãe dele e, por último, a noiva com o pai dela, seguindo o ritmo tradicional do casamento. Tudo certo, né? Sim! Então vamos imaginar aqui comigo. Estavam todas as madrinhas de branco nos primeiros bancos, algumas outras convidadas de branco também espalhadas ali pela capela, as portas fechadas e a Isabel com o pai do André em frente, esperando para eles poderem entrar na igreja. Abriu a porta dos céus. E a Isabel estava com um vestido branco volumoso, cheio de tule, mangas bufantes, decote em coração e véu. Gente, a mãe da noiva estava usando véu. Tem base. Inclusive, Felipe disse que quem deu essa descrição da roupa foi a Bruna, porque ele mesmo não entende nada disso, tá? A Bruna, inclusive, falou que a Isabel parecia que tinha saído de um ensaio de noiva da década de 80. Aí eles falaram que ela foi entrando com aquela postura de quem estava prestes a ser homenageada. Mas aí, mais ou menos no meio da capela, ela percebeu aquele monte de mulher de branco. O Felipe falou que estavam todas sorrindo pra ela e a Isabel travou. Olhou para um lado, olhou pro outro, parou de andar. O pai do André até tentou puxar ela, mas ela estava totalmente sem reação. O Felipe falou que a cara dela mudou na hora, que tava com um sorrisão entrando e o sorriso foi virando uma cara de choque em segundos. Ela ficou parada, com a boca aberta, encarando todo mundo. Depois ela começou a gritar. Disse que aquilo era uma afronta, que ninguém respeitava mais os símbolos da igreja, que estavam querendo sabotar o dia mais importante da vida da filha dela. E que todas aquelas mulheres estavam desrespeitando a noiva. O Felipe falou que a Isabel ficou descontrolada, achando tudo aquilo um grande absurdo. Foi então que o pai do André, o Felipe falou que ele sempre foi uma pessoa muito calada e na dele, virou pra ela e soltou a melhor frase da noite. Mas você também tá de branco, Isabel?
Ai, mas aí a Isabel respondeu no grito, dizendo que era diferente, que ela era a mãe da noiva, que a mãe da noiva podia tudo, que aquilo era um absurdo. E quando alguém tentou explicar que foi a própria Daniela quem sugeriu que todas fossem de branco, ela ficou mais sem reação ainda. E aí o Felipe disse que começou um show de atuação da Isabel. Primeiro, ela deu as costas e voltou, sozinha, para a porta. E aí, antes de sair da capela, ela voltou, pegou no braço do pai do André, mandou voltar com a música e entrou. Foi até o altar e sentou no lugar dela. O Felipe falou que ela tava com aquela cara de puta bem emputecida mesmo, que chegou até a escorrer uma lágrima, mas era aquela lágrima de raiva, aquele choro de raiva. Mas ela tava lá, fazendo o papel dela e o narizinho, ó, lá em cima, bem pezinho mesmo. Bom, daí entrou o André, que tava com um sorrisão no rosto, gente. Ele assistiu tudo aquilo do fundo da capela. Então o Felipe falou que juntou essa situação com o casamento e que ele tava transbordando de alegria. Beleza. André entrou com a mãe. Ele se colocou lá, bem no lugarzinho dele, porta da capela fechada, e aí começou a marcha nupcial. Tava todo mundo curioso para saber como que a Daniela ia entrar. Ninguém tinha visto ela ainda. Todo mundo foi de branco. Então a curiosidade era enorme naquele momento. Vamos continuar porque eu também tô curiosa. O que é isso? Eu nunca vi, na minha vida inteira sem novela, uma noiva que não entrou de branco. E agora, mais surpreendente ainda, todas as madrinhas foram de branco. Oh, meu Deus. Pera, vamos continuar. Quando a porta abriu e a Daniela apareceu, ela tava com um vestido dourado brilhantérrimo. A Bruna falou que ela tava deslumbrante, parecia até um sol. E ela não deixava dúvidas de quem era a verdadeira noiva daquela história. Foi uma entrada triunfal, foi aplaudida até por quem geralmente não aplaude esse tipo de cerimônia. O Felipe falou que ficou de olho na Isabel, que assistiu tudo sentada, de cara fechada e nariz em pé. O casamento foi lindo, gente, tudo muito bem, a Isabel não deu nenhum escândalo durante a cerimônia, tudo certo. Assim que acabou a cerimônia, ela saiu sem dar tchau pra ninguém e não foi pra festa. O Felipe falou que a festa também foi ótima, eles conseguiram conversar com os noivos, comentaram bastante sobre aquilo tudo, mas não conseguiram se aprofundar em muita coisa. No dia seguinte, eles foram para uma pousada, passar mais alguns dias antes de voltar para Brasília. O Felipe contou que no final das contas, foi um dos casamentos mais inesquecíveis que ele já foi. Não só pelo vestido da noiva, tá? Mas pelo recado claro que ele representava. Não era sobre cor. Era sobre escolha, sobre autonomia, sobre colocar limites. Ele falou que ele e a Bruna ficaram se perguntando depois se eles teriam coragem de fazer algo parecido, se estivessem na pele da Daniela, né? Eu não teria coragem, não. Eu tô falando isso tudo aqui achando o máximo, mas eu achei ela muito da corajosa. E eu não tenho essa coragem, não. Ó, palmas e palmas e palmas pra Daniela. Porque uma coisa é certa, tem família que só entende quando a gente muda o tom. Mas será que esse tipo de vingança é necessário? Ou será que teria outro jeito de lidar com uma mãe controladora, sem causar esse tipo de rixa? Você faria igual ou tentaria impedir? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.